chegou já com o Mano Menezes. Vamos ver o que ele tem a avaliar dessa atuação do time num jogo de muitas oportunidades, né, Mano? Mas o Cruzeiro não conseguiu chegar ao gol no primeiro tempo. O que foi preciso você fazer no intervalo aí para o time voltar no segundo tempo e finalmente botar essa bola lá dentro? Foi tudo na base do diálogo, de um melhor posicionamento, de um Raniel ainda mais ligado? Boa noite. Mano, acho que a gente fez um jogo com ampla superioridade. O adversário não conseguiu chutar uma bola no nosso gol em 90 minutos. Mas o jogo trazia uma característica diferente pela primeira vez no campeonato. Você joga uma fase classificatória, passa invicto, sofre somente 2 gols, abre uma vantagem boa e daqui a pouco se apaga quase tudo isso que você construiu. E você vai para um jogo único onde você precisa vencer para passar para a semifinal. Então, aumenta um pouco a tensão pela primeira vez. Então, isso atrapalhou um pouquinho no primeiro tempo. As escolhas finais nossas, né, poderiam ter sido melhores, embora já tenhamos criado algumas oportunidades. Mas, segundo tempo com um pouco mais de calma, também um pouquinho mais de concentração, uma cobrança um pouquinho mais forte de vestiário para a gente fazer as coisas com mais simplicidade e acelerar um pouquinho a última etapa, trabalhar um pouco mais pelos lados, abrir um pouquinho mais a defesa, e foi o suficiente para a gente fazer uma vantagem segura que nos dá a vaga para a semifinal, que era o que estava em jogo hoje. Mano, deu pra ver que você é um treinador que preza muito pela justiça. O jogador vai jogando bem nos jogos, nos treinos. O Raniel tem feito boas partidas, fez 3 gols nos últimos jogos do Cruzeiro, no clássico, e hoje mais 2 gols. Pode-se dizer que hoje ele está na briga direta pela titularidade com o Fred, a titularidade para ser o dono da 9 do Cruzeiro? Não existe briga de um jogador inteiro e o outro DM, né? Não tem briga. Então nós temos que esperar os dois ficarem bons. Aí nós vamos estabelecer uma boa briga. Agora ainda, a gente fica certamente muito feliz com o aproveitamento do Raniel. É um jogador que desde o ano passado a gente já viu esse potencial, né? Bem antes, até quando o Ávila estava aí. E vocês me pediram o Ávila todo dia nos meus ouvidos, e eu, calma, a coisa tem que ser um pouquinho mais, né, criteriosa. Um sujeito de nome Samuel. Brincadeira, Samuel. Não foi só ele, o torcedor também pediu, né? É que a gente está no dia a dia, a gente tem detalhes importantes que o dia a dia não esconde. Às vezes o jogo até esconde, mas no dia a dia é claro. Então a gente fica muito feliz com esse rendimento dele. Fica muito feliz com os 2 gols que ele marcou hoje e no clássico todos os gols, né? Gols importantíssimos, gols de 3 pontos, gols de classificação para a semifinal. Mas não temos nada que acelerar nada. Todos são importantes e eu não vou aqui desmerecer a importância que o Fred já teve para a gente nessa temporada. E tenho certeza absoluta que terá ao longo do que temos pela frente. Mano, hoje o Dedé fazendo o 3º jogo seguido como titular e acabou sentindo cãibra ali, o que é normal, né, para uma sequência, mas isso já é um sinal também que vamos devagar com essa recuperação do Dedé e atuando em alto nível, como há muito não se via, né, isso também é positivo nessa recuperação do zagueiro. Sem dúvida. Sentiu cãibra porque estava extremamente empolgado, né? Foi muitas vezes lá na frente, saltou bastante. Embora a Patrocinense não tenha tido tanto volume na última etapa, mas seu centroavante incomodou na disputa de bola, exigiu dos nossos zagueiros sempre saltar e disputar. Isso vai para um jogador que ainda, né, está na recuperação do ritmo, vai desgastando, mas é seguro. Não temos problema, temos um bom tempo de recuperação até quarta-feira, mas também se acharmos interessante jogar com o Digão, tenho plena confiança de colocá-lo junto com o Murilo. Nossa defesa está consistente, a nossa defesa está bem, independente das escolhas individuais, o rendimento vai ser bom.
Mano, quando acabou o primeiro tempo, a torcida da Patrocinense, que fica ali perto da gente, nas cabines, comemorou muito esse empate sem gols no primeiro tempo. O Cruzeiro colocou 16 pontos de frente no Patrocinense. O Patrocinense foi o último classificado, entre os classificados, o pior time. E a cada minuto que passava, a pressão aumentava para o Cruzeiro, que era o favorito. E aí veio o gol do Raniel, as coisas voltaram à normalidade. Mas aí eu te pergunto, o que você tem a dizer sobre esse regulamento? Eu acho ele perigoso. Sempre que se coloca um jogo só, você diminui a possibilidade de justiça do enfrentamento. Você pode ter um dia acidentado, você pode tomar um cartão vermelho, pode acontecer muita coisa num jogo de futebol que muda a história de uma partida só. Mas de duas é mais difícil que aconteça isso. Então acho que é uma coisa para se repensar. Se vai ter quartas de final, minha opinião é que ela deve ser igual à semifinal e à final. 2 jogos, porque se estabelece uma possibilidade de justiça maior com quem vem fazendo uma campanha melhor. Mano, para o treinador, claro, você precisa ter 22, 18, a gente entende, né? Mas para o torcedor é 11. Hoje, pelo que a gente tem visto, ou é Thiago Neves ou é Arrascaeta, ou pode ser os dois? Não, pode ser os dois, sim. Eu preferi colocar um, porque a Arrascaeta está saindo de viagem hoje e vai se integrar à seleção uruguaia, vai ficar 2 jogos fora. Então era importante para a gente dar um pouco mais de ritmo e entrosamento para o time que provavelmente vai jogar na quarta-feira, a primeira partida da semifinal. Então a questão era só essa. Mas podemos jogar com os 2 jogadores, sim. A Arrascaeta pode fazer a função de Rafinha, posso puxar Robinho um pouquinho mais para trás, posso colocar a Rafinha pela direita, a Arrascaeta pela esquerda, junto com o Thiago. Então, temos boas possibilidades. Eu acho que é a qualidade do elenco que me dá essa possibilidade de jogar com várias formações e a equipe render bem. Ô, mano, você perde para quarta-feira o Rafael Sobis, terceiro cartão amarelo. E em alguns momentos a gente percebeu você reclamando de algumas marcações da arbitragem. Você acha que o Patrocinense não ofereceu ao Cruzeiro tanta dificuldade, mas mesmo assim a arbitragem, o árbitro, o Roney, ele se perdeu durante o jogo em alguns lances, na tua opinião? Pois é. Tenho até medo de falar, porque você pode tomar um cartão na entrevista, um cartão amarelo na entrevista coletiva, do jeito que foi rigoroso o árbitro hoje com os cartões amarelos. O Cruzeiro fez menos faltas do que a Patrocinense, se não me engano fez 12, 13 faltas. Nenhuma delas de violência, mas acho que às vezes eles pecam por esse excesso de autoridade, que chega a ser um autoritarismo. Em qualquer lugar do mundo, o jogador pode falar com o árbitro, desde que a fala seja dentro de uma educação. E aqui, às vezes, a gente tem dificuldade. Deve ser orientação, né? Porque muitos deles têm o mesmo tipo de comportamento. Então, no Brasil, é bem difícil essa tentativa de diálogo para conversar sobre coisas importantes do jogo, né? Coisas que você, às vezes, não concorda, que você quer colocar o seu ponto de vista. Acho que a gente podia melhorar nesse aspecto. Se melhorarmos o nível do relacionamento, todo mundo vai sair ganhando. Mano, Difusora 95 de patrocínio, tecnicamente o Cruzeiro está sobrando esse ano. E outra coisa, o físico, queria que você falasse do físico, porque a gente vê um time com muita intensidade. E o Rafinha, é o que mais me chama a atenção. Ele é um exemplo de jogador que você tem gostado do que ele tem feito nos jogos, principalmente aos 45 nos acréscimos, ele dá um pique e ele movimenta, abre espaço para os companheiros. O fato de termos podido também rodar mais os jogadores deu uma condição de trabalho para que a condição física fosse a ideal. Hoje o time já está no nível de desempenho muito próximo daquilo que os times de ponta fazem todo mundo. O jogo passado, que foi um jogo com a ORT aqui, nós já tínhamos 5, 6 jogadores acima de 10 km rodados em 90 minutos. Então,
trabalhamos para isso. Alguns jogadores se destacam mais. Rafinha, que eu brinco que não leva quase nada, né? É levinho, então transporta bem durante mais tempo numa intensidade alta. Mas o que melhor eu vejo nele é a questão tática. É um jogador que cumpre exatamente aquilo que você precisa que seja feito, né? Nós já vimos lá em Patrocínio, o lateral direito da Patrocinense, o Ângelo, apoiar com bastante intensidade, né? Hoje Rafinha estava ali parado na frente dele, não deixou isso fazer, e isso é mérito dele. Consegue neutralizar o adversário e ainda consegue jogar em cima, exatamente por essas virtudes todas que a gente está falando. Mas o time, de um modo geral, tem se dedicado muito, são excelentes profissionais, eu falo sempre, já dirigi muita gente, mas o grupo do Cruzeiro é um grupo que merece elogios quanto a essa dedicação, esse comprometimento com aquilo que é o profissionalismo e que eu gosto muito de ver nas minhas equipes. Ô, Mano, esses jogadores que estão saindo do departamento médico e até o Edilson, você já conta com algum para quarta ou ainda está muito cedo, talvez para o final de semana? Acho que Edilson para quarta ainda não, né? Mas já temos Ezequiel, que já está numa condição boa. Todos estão voltando aí a trabalhar, acho que já teremos Manuel para semifinais. Fred já está fazendo trabalho de campo, David já foi liberado. Então, não podemos reclamar não, está tudo indo bem. Vamos aproveitar esse momento para melhorar o rendimento da equipe. São jogos decisivos, jogos importantes, que nós temos que saber conviver para agora buscar a nossa vaga para a final. Ô, Mano, o jogo catimbado é ruim para o time começa a ficar um pouco nervoso em campo, a torcida começa a ficar nervosa em campo e o treinador também começa a ficar nervoso, até porque a catimba faz parte do futebol, mas tem esses empecilhos. Mas é bom que serve por um teste até para Libertadores, porque, por exemplo, times argentinos vão querer vir aqui e furar a bola e não deixar ter jogo. Tem que saber conviver com todos os tipos de situação e cada vez estou mais preparado para elas, né? É um momento, às vezes, de desconcentração, acontece algo que não pode acontecer. Essa semana eu estava assistindo o jogo do Vasco, que será nosso adversário contra a Laú, e aconteceu uma lateral, e um jogador do Vasco ficou se empurrando com o meia do adversário, bateu o lateral, desconcentrou, tomou o gol, custou o resultado do jogo. Então eu sempre digo isso, eles sabem fazer isso sem perder a concentração. E a outra coisa que a gente tem que parar é de achar que tem que ficar batendo cabeça, querendo mostrar que é mais macho do que eles, que não é assim que a gente os enfrenta. E jogos como esse preparam, porque acontecem coisas lá dentro que servem na prática de exemplo e que nós podemos trabalhar. Mano, o Cruzeiro sobrou na primeira fase do Campeonato Mineiro. No jogo de hoje a gente viu a diferença muito grande, tecnicamente, entre as duas equipes. Olhando pelo viés dos times do interior, é preocupante? Se nós reclamamos que as alterações nos nossos grupos de trabalho, saindo e entrando jogadores, dificulta muito a qualidade do jogo que a gente pode oferecer, imagina quem tem que montar todo ano uma equipe nova para jogar, né? E quando você começa a ganhar entrosamento, terminou o campeonato. Então, é isso. Não existe milagre nesse nosso negócio, a gente não tem calendário para os clubes menores, na sua grande maioria, e o fato de você ter muito pouco tempo para trabalhar, quase que invariavelmente em cima de um grupo totalmente modificado, reduz bastante a qualidade do jogo que a gente pode oferecer, e é compreensível. Enquanto não tivermos outras soluções para isso, vamos ter que entender que não dá para arriscar, e se eu estivesse do outro lado, eu também faria o que eles fizeram, eu seguraria o ritmo do jogo, eu não ia me expor como equipe, né, para sempre estar dentro de uma possibilidade de daqui a pouco encaixar um gol ou numa bola parada. Foi a ideia do nosso adversário hoje. Quando tomou o gol saiu um pouco mais, né, mas não deu para fazer frente, porque realmente a gente leva uma vantagem nesse caso bastante grande. Mano, embora o Cruzeiro tenha um dia a mais do que os outros adversários de descanso, que é o domingo, até que ponto o jogo de hoje, o
cansaço dos jogadores pode influenciar na escalação para a partida da semifinal? O jogo de hoje foi ótimo para a gente, porque para esse grupo nós tínhamos o fato de não termos levado eles a patrocínio, deu um descanso em termos de jogo, mas deu uma intensificada em termos de trabalho. Aí o jogo seguinte apresenta seus reflexos, seus efeitos. No outro, a equipe vai estar mais solta e na quarta-feira nós poderemos certamente jogar mais do que jogamos hoje. Vai então a entrevista coletiva do